oposição no Congresso Nacional e também o Centrão, uma parte considerável do Centrão. E aí, o Centrão é aquele negócio, né? Partido que está no governo, mas uma parte da agremiação faz oposição, pede até impeachment do presidente que colocou gente do partido em ministérios, não é? É o Centrão, que agora pode virar inclusive federação, ou seja, dar uma cara jurídica, um estatuto comum a isso que hoje é uma abstração do ponto de vista jurídico, mas é quem manda no Congresso, porque é quem tem votos, principalmente em pautas, em assuntos, em projetos que unem esses partidos, onde há convergência de interesses. Então, esses partidos, e não só a oposição, mas também o Centrão, até porque se não houvesse apoio de uma parte do Centrão, o projeto seria inviável. Eles querem fazer avançar a tal PEC da blindagem. A oposição do Arthur Lira, por seus motivos, e por outros motivos, também há resistência à oposição do Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco chegou a ter uma reação mais clara, falando em engavetar esse troço. O Lira fala que não é hora de tratar do assunto. Mas a pressão é tão grande que o chamado Colégio de Líderes se debruçou sobre esse assunto. Está vendo de que maneira ele pode avançar na Câmara dos Deputados e também no Senado. E, basicamente, ali há uma série de esquisitices, e mais do que esquisitices, fossem apenas esquisitices, e estaria tudo dentro da normalidade de algumas coisas que são propostas no Congresso. Mas há também, além das esquisitices, há algumas afrontas à Constituição. Basicamente, essa PEC quer proibir operações de busca e apreensão contra parlamentares nas dependências do Congresso. Acabar com o chamado foro privilegiado, que na verdade é foro especial por prerrogativa de função, né? Mas que todos chamamos de foro privilegiado, de parlamentares. O que levaria seus processos a outras instâncias antes de chegarem ao Supremo. Garantir que deputados e senadores investigados tenham acesso total aos inquéritos. Essa palavra é chave, hein? Inquéritos contra si, inclusive a trechos sob sigilo. Notem, não é a peça de processo, não é a parte posterior à aceitação da denúncia. A palavra é inquérito. Depois, estabelecer que o início de apurações contra parlamentares seja submetido ao Congresso. E também impor prazos mais rígidos em relação aos inquéritos que correm contra parlamentares. Antes de mais nada, quando juntamos todos esses pontos, eles revelam o descaramento com que tenta se declarar como parte da Constituição, porque é uma proposta de emenda à Constituição, declarar que há uma casta. Ela existe. São várias, e que formam uma grande elite jurídica, política, financeira, econômica, e que tem privilégios. Aliás, a palavra privilégio, na sua origem, ela revela muita coisa.
Porque, basicamente, légio, como sabemos, se refere à lei. Légio. Então, privilégio significa lei privada, lei para poucos, uma lei particular que só alcança um pequeno grupo de pessoas. Por isso, privilégio. Claro que a palavra depois ganhou muitas conotações e sentidos, inclusive no dia a dia, né? Inclusive no dia a dia, a pessoa diz, tive o privilégio de conhecer, o privilégio de ver, o privilégio de assistir a alguma coisa, a algum espetáculo. Ou seja, ganhou a conotação e o sentido de satisfação, de prazer, de honra. Mas aqui, nessa PEC, o privilégio está de volta à sua origem etimológica. Uma lei privada, uma lei para poucos. Algo que só alcançará uma ínfima quantidade de pessoas, os parlamentares. Proibir operações de busca e apreensão contra parlamentares nas dependências do Congresso. Existem cuidados constitucionais com o Congresso em sua representação física, em suas instalações. Não há dúvida. E isso tem a ver com o fato de que o Brasil é um país de rupturas ao longo da história. Várias e várias vezes o parlamento foi atacado por ditaduras ou por períodos de exceção por aqueles que tinham o poder das armas. Não só no Brasil. Um dos suspiros do franquismo foi uma invasão ao parlamento. Uma invasão ao parlamento, era um golpe de Estado. O Bekele, quando quis expressar o seu poder, ele invadiu o parlamento. Então, o parlamento, a sua assembleia, né, o seu lugar de encontro, ele merece que cuidados legais sejam estabelecidos. Mas isso não significa, não pode significar, que o parlamentar, que é apenas um representante, não possa ter o seu gabinete invadido ou escolhido para ser visitado por ordem judicial para uma operação de busca e apreensão. Se há uma ordem judicial, estamos falando de Estado de Direito, que só se sustenta sobre o princípio de que todos são iguais perante a lei, de que todos estão sujeitos à lei. Todos. O representado e o representante. O representante apenas tem um poder delegado pelo representado, ou seja, pelo povo, para que legisle, para que faça leis, para que fiscalize o executivo, para que discuta os problemas nacionais. Ele recebe uma autoridade que não lhe pertence de maneira temporal. Ele é um portador da autoridade que lhe foi dada pelo eleitor. Ele não pode ter uma lei só para ele.
qualquer cidadão está sujeito a ter de abrir as portas para uma busca e apreensão ordenada pela Justiça. É verdade que muitos brasileiros pobres, principalmente aqueles que moram em lugares que nem estão efetivamente registrados, né? Logradouros invisíveis nos registros oficiais, eles muitas vezes sofrem busca e apreensão sem qualquer ordem judicial, sem qualquer mandato judicial. Não há mandato, não há ordem, não há Estado de Direito. Isso acontece tão rotineiramente que, para ele, aquilo é normal. Muitos acham que sim, que o Estado tem esse direito. Não tem. Sem ordem judicial, a não ser, claro, numa situação de flagrante ou numa situação que denuncie que um crime está sendo cometido. Isso é outra história. Mas para busca e apreensão, só com ordem judicial. Todos os brasileiros estão sujeitos a isso, mas os parlamentares querem que nos seus gabinetes não possa ocorrer isso. A palavra não é discutir, debater, é proibir operações de busca e apreensão. Ou seja, aquilo vira um refúgio onde documentos digitais ou físicos, provas de crime e até operações ilícitas, por exemplo, pagamento com maleta de dinheiro, como já vimos tanto na história do Brasil, possam ocorrer em gabinetes que se tornariam invioláveis. Você pode guardar lá documentos que ainda são necessários, mas que comprovam crime. Ninguém poderá entrar se aprovam essa parte do projeto. O Lírio Pacheco não gostam da ideia. O Pacheco já disse que não gosta do conteúdo. O Lira, que está buscando apoio suficiente para fazer o seu sucessor, ele quer adiar a prosa e quer um projeto mais ameno, porque ele percebe que esse é um projeto da oposição, de parte da oposição. Acabar com o foro privilegiado dos parlamentares, o que levaria seus processos a outras instâncias antes de chegarem ao Supremo, esse é o tipo da coisa que o cidadão fala, peraí, os deputados não querem mais o foro especial por prerrogativa de função, ou seja, o que chamamos de foro privilegiado. Antes amavam, lutavam pelo foro privilegiado. Qual era a ideia? Um ministro de Estado, um senador, um deputado, o presidente da República, um ministro do Supremo, um governador, um deputado estadual, ele pode ser perseguido em uma instância por um juiz ali na paróquia, o cara que não vai com a fachada dele, que é contra ele, que é inimigo político dele, ou que é aliado de um inimigo político, e que resolve usar alguma situação para constranger, para criar problemas, para condenar. Essa é a ideia. Há países em que não existe essa figura do foro especial. Há países em que só existe para determinados agentes do poder público. Então, o chefe de governo na Alemanha ou o chefe de Estado. Nos Estados Unidos,
É comum que processos corram contra o presidente da República em primeira instância, em juizados lá no centro-oeste do país. É comum, ocorre. Mas a ideia aqui era evitar a perseguição judicial. Então disseram, bom, ficaremos todos no Supremo. Mas, eis um problema, a lista foi crescendo. E hoje são milhares de pessoas, porque quando a gente fala em foro especial, não é apenas o Supremo. Governador, por exemplo, STJ. Secretário de Estado, STJ. Deputado estadual, STJ. Deputado federal, senador, ministro de Estado, presidente da República, ministro do Supremo. Supremo Tribunal Federal. O foro especial não é apenas o Supremo Tribunal Federal, mas também o STJ. Mas por que querem ficar à disposição de uma eventual perseguição? Aquilo que levou à ideia do foro. Por quê? Porque apostam na lentidão, na demora, na possibilidade de recursos. No Supremo, você só tem recurso técnico, embargos. Você pode usar os embargos para tentar derrubar uma decisão do Supremo. Mas você não tem outra instância. É o Supremo. É a última. E para eles é a única. E claro, querem tirar da atual composição do Supremo e dos atuais inquéritos estabelecidos no Supremo a possibilidade de alcançá-los. Então eles seriam jogados lá para a primeira instância. E aí você tem, primeira instância, os recursos todos, derrubados os recursos, segunda instância, que é o primeiro colegiado. Aí você tem a possibilidade dos recursos todos. Depois, só depois STJ. E depois, só depois Supremo. Isso pode demorar 30 anos. Isso pode demorar 30 anos. Isso pode demorar 40 anos. Isso pode demorar 50 anos. E, portanto, o caso morre. Prescreve. Então não é uma convicção. Somos todos iguais, então que nenhum de nós tenha essa prerrogativa de função. Não tiraremos do presidente da República, nem dos ministros do Supremo, mas dos congressistas. Isso é casuísmo. Eles querem fugir do risco de um julgamento no Supremo, de uma denúncia acatada pelo Supremo. E garantir que deputados e senadores investigados tenham acesso total aos inquéritos. Ora, inquérito é anterior à apresentação de denúncia e a rejeição ou aceitação da denúncia pelo Poder Judiciário. O inquérito significa coisas em andamento, em desenvolvimento, coisas que estão sendo investigadas. E é óbvio que dizer você está sendo investigado a respeito disso, na maioria dos casos, significa dizer destrua todas as provas, entre em contato com todas as testemunhas que existem, nesse caso, e liquide com o inquérito. É óbvio que não. Uma coisa é, temos uma denúncia, está aqui, apresentada. Aí o Poder Judiciário, em qualquer instância, diz, sim, há elementos suficientes, há evidências, denúncia acatada. Aí sim, aí é hora de você chamar a defesa para que ela conheça o que está acontecendo, o que há ali, o que há naquela denúncia.
O que forma a denúncia? Do que, afinal, o sujeito está sendo acusado? Tornou-se réu. E aí ele vai se defender. No inquérito, claro, na medida em que as investigações se tornam óbvias, notórias, em que, inclusive, o investigado é chamado para depor, ele sabe do que se trata, embora não conheça todas as linhas de investigação, todos os caminhos da polícia, do Ministério Público. E aí, nem faz sentido. Nem faz sentido esse pedido. Ele contradiz a lógica do que é o inquérito, que não é uma denúncia, não é uma acusação, é uma investigação, um inquérito. Proteção. Eles querem que no início de apurações contra parlamentares haja uma autorização do Congresso. Aliás, há uma alternativa para aquele proibir operações de busca. É comunicar à mesa, comunicar ao presidente da casa. Imagina. Olha, daqui a 10 dias, né? Ou então recebemos aqui uma ordem, então estamos comunicando que daqui a 3 dias haverá uma busca e apreensão em alguns gabinetes. Ah, mas é só não contar qual gabinete será visitado. O aviso é geral, né, irmão? Atenção! Podem botar até um alto-falante lá. Mas geralmente é pelo WhatsApp. Para os 513, ou para os 81, ou para todo mundo. Amanhã tem busca e apreensão. Ó, daqui 3 dias tem busca e apreensão. Não precisa dizer onde é. Precisa dar um aviso geral. Por quê? Se há uma ordem judicial. Então, a ordem judicial é a autorização legal prevista no Estado de Direito para que um parlamentar, o presidente da República, seja quem for, tenha o seu local de trabalho visitado para que documentos sejam procurados, computadores sejam analisados, o conteúdo desses computadores. Para isso serve a busca e a apreensão. E às vezes você descobre arma ilegal. Isso é outra coisa, isso é uma consequência, né? E que obviamente não estará lá havendo o aviso prévio, né? E impor prazos mais rígidos em relação aos inquéritos que correm contra parlamentares. Aqui volta a ideia do privilégio, da lei privada. Ou você impõe prazos mais rígidos em relação aos inquéritos, ponto. Ou você não impõe prazos mais rígidos. Mas impor prazos mais rígidos em relação aos inquéritos que correm contra parlamentares, isso é a exata tradução da origem etimológica de privilégio. É a lei privada, a lei para alguns, a lei para um pequeno grupo. Não vale para todos, só para a casta, só para aqueles que estão acima de todos. E com a lei privilegiada, ficam também acima da lei que vale para quase todos, para todo o resto da sociedade. E a intenção, um representado espera que o seu representante explique tudo o que faz, em nome do representado. Não na sua vida particular, mas como representante de uma parte da sociedade, o que ele faz deve ser cristalino para os representados. Eles devem saber. O gabinete dele não pode ser inacessível à sociedade ali representada por uma ordem judicial.
portada pelos policiais, levada pelos policiais. Ali é a sociedade que está visitando. É para que ela tenha informações e seja esclarecida. Não. Os representantes têm uma lei própria que os representados não têm. É claro que isso não é aceitável. É claro que isso é um golpe no Estado de Direito. Um golpe na ideia da representação e das responsabilidades que pesam sobre quem recebeu a autoridade. É preciso responder por seus atos públicos e por eventuais crimes. Se há uma denúncia, o parlamentar deve pular da cadeira para dizer: quero esclarecer já. Vasculhem, procurem. Eu não posso estar aqui se houver alguma dúvida sobre a minha conduta. Mas o que está sendo proposto nesta PEC é o oposto. É o contrário. Não, eu não posso estar sujeito a essas investigações, a buscas e apreensões. Eu não tenho de dar satisfações e onde eu trabalho é inviolável para a sociedade que me colocou aqui. Porque é isso, não é para o juiz, não é para o policial. O policial não quer saber, ele está lá cumprindo uma ordem, está fazendo o trabalho dele. É para a sociedade que ele deve responder. É a sociedade que está fazendo a busca e a apreensão. Diferentemente daquele que é visitado à margem da lei, sem autorização judicial, mas porque mora num logradouro qualquer, numa casinha qualquer, numa comunidade qualquer, num bairro qualquer, que nem está nos registros. Os invisíveis, para eles é a força. A força, o poder da força. Para a maior parte da sociedade, é o poder da lei. E esses parlamentares querem que haja a lei específica, a lei particular, a lei que só vale para eles, meu caro Ronald Gimenez.